dia, crianças! Hoje é segunda-feira e a nossa aula de hoje vai ser uma aula de português. Nós temos matéria nova, então hoje nós vamos falar sobre sílaba tônica, que é uma matéria nova, e nós vamos falar também sobre o acento agudo, que tem a ver com a sílaba tônica. Outra coisa que a gente vai continuar falando são das figuras do nosso folclore, das nossas lendas. Vamos continuar falando do boto cor-de-rosa, do lobisomem, da Iara, da mula sem cabeça. Todos esses personagens são personagens de fantasia. O que isso quer dizer? Eles são personagens que só existem na imaginação, eles não são reais. Então, quando falar de criaturas fantásticas, estão falando de personagens que estão no nosso imaginário, que só existe na nossa imaginação. Eles não são de verdade, igual as fadas, igual o lobisomem, igual os vampiros. Todas essas são histórias que têm personagens que são fantásticos, que não existem na realidade, tudo bem? Então hoje nós vamos falar sobre todos esses assuntos juntos. Tia Marcele precisa que vocês abram o livro de português na página 9. Na página 9, vocês vão achar essa atividade aqui, que é uma atividade de ligar os pontos. Tá escrito assim, ó. Ligue os pontos seguindo a ordem alfabética e descubra um personagem do folclore brasileiro. Depois, escreva uma frase sobre ele. Vocês vão ligar os pontinhos e vocês vão descobrir um personagem folclórico, que pode ser o lobisomem, pode ser o boto cor-de-rosa, pode ser a mula sem cabeça. Depois que você descobrir que personagem que vai formar aqui, você vai escrever uma frase sobre ele aqui embaixo. O que você conhece desse personagem? Se você não conhece nada, tia Marcela, eu não conheço a história desse personagem. É legal vocês darem uma pesquisadinha, porque a história dele é muito fácil. E vocês vão escolher uma frase e vai escrever aqui embaixo nessas 3 linhas, tudo bem? Na número 4, tá assim, ó. Em sua opinião, por que os personagens do folclore podem ser chamados de criaturas fantásticas? Lembra que a tia Marcela já falou disso no início do vídeo? Criaturas fantásticas são criaturas que só existem na imaginação. Elas não são reais. Então você vai responder a número 4 também. Depois você vai passar para a página 10. Na página 10, vai estar assim, ó, atividade número 5. Leia a palavra a seguir e separe as sílabas. Você tem essa palavra aqui, ó, fantásticas. Você vai separar as sílabas. Fantásticas. Cada sílaba no seu quadrinho. Uma coisa muito importante que a gente vai falar agora é sobre a sílaba tônica. O que é a sílaba tônica de uma palavra? É a sílaba mais forte de uma palavra. A sílaba que eu demoro mais tempo falando ela, ou a sílaba que ela tem mais força. Tia Marcele, como que eu vou descobrir qual é a sílaba tônica das palavras? Todas as palavras têm sílaba tônica. Só que tem algumas que são mais fáceis de você identificar, de você descobrir qual é a sílaba tônica. Exemplo, se a palavra tiver qualquer acento, a sílaba tônica é a palavra que tem um acento. Exemplo aí, a gente tem a palavra fantásticas. A Marcela vai colocar ela aqui. Tá vendo que tem um acento no tásticas? Essa sílaba, o tais, vai ser a sílaba tônica, porque é a mais forte. Se eu falar a palavra macaco, macaco não tem sílaba, ela não tem acento nenhum, mas também tem uma sílaba tônica. Tia Marcele, como eu vou descobrir qual é a sílaba tônica da palavra macaco? Tem um macete, uma coisinha que a gente pode fazer para descobrir qualquer sílaba tônica de qualquer palavra. Você vai fingir que essa palavra, seja ela qual for, vamos botar macaco, tá? Ela tá longe de você e você vai precisar chamar essa palavra. A sílaba que você demorar mais tempo falando a palavra, essa é a sílaba tônica. Quer ver o exemplo? Eu vou fingir que o macaco tá longe de mim. Aí eu vou chamar o macaco. Macaco! Tá vendo que o K ficou mais tempo? Essa é a sílaba tônica. Se a palavra tiver qualquer acento, acento agudo, acento circunflexo, tio, vocês já sabem que a sílaba que tiver o acento é a sílaba tônica. Mas existem palavras que não têm acento
mas tem sílaba tônica. A sílaba tônica é a sílaba mais forte da palavra. Um jeito fácil de você descobrir qual é a sílaba tônica é você chamar a palavra como se a palavra estivesse longe de você. E a sílaba que você ficar mais tempo falando, ela vai ser a sílaba tônica. Vou dar outro exemplo. Vamos botar caneta. Caneta também não tem acento nenhum. Vou chamar a caneta. Vou fingir que a caneta tá longe e eu vou chamar ela. Caneta! Tá vendo que o neta, eu fiquei um tempão falando? O ne é a sílaba tônica. Outra palavra, celular. Vou chamar o celular que tá longe de mim. Celular! Tá vendo lá? Fiquei um tempão chamando. Ô, celular! O lá é a sílaba tônica. Então, vocês agora já sabem, quando vocês ouvirem qual é a sílaba tônica, vocês sabem que é a sílaba mais forte de uma palavra, tá bom? Voltando para a atividade aqui na página, na atividade número 5, depois que vocês separarem essa sílaba, vocês vão pintar a sílaba tônica. Agora vocês já sabem que a sílaba tônica é a sílaba mais forte de uma palavra e se tiver acento, é mais fácil ainda. Qualquer palavra que tiver acento, a sílaba que tem o acento é a sílaba tônica. Então tá aqui, ó, depois de separar, você pinte a sílaba que é pronunciada com mais intensidade. A sílaba mais intensa, mais forte, você vai pintar no quadradinho, que é a sílaba do tais, que é onde vai ficar o tais. Número 6. Pinte a sílaba pronunciada de modo mais forte em cada uma das palavras a seguir. Tem a palavra mula, saci, iara, curupira e boitatá. Boitatá tá fácil. Você vai separar essa sílaba aí na sua cabecinha e você vai ver qual é a sílaba que é mais forte. Só que no boitatá tem acento agudo. Então você já sabe que esse tá aqui, ó, é a sílaba tônica. Mas tem outras. Tem a palavra mula. Tia Marcele, não sei qual é a sílaba tônica de mula. Você vai chamar a palavra, você vai dizer mula. Qual que ficou mais tempo? O mu. Então, o mu é a sílaba tônica. Mesma coisa, saci. Qual é a sílaba tônica de saci? Você pode chamar o saci também. Você vira e fala assim, saci! Qual que eu fiquei mais tempo falando? O si. Então, si é a sílaba tônica, é a sílaba mais forte. Depois tem a palavra iara. Vamos chamar a iara para ver qual é a sílaba tônica. Você vai separar a palavrinha aí na sua cabeça, como que ela vai ficar separada, e depois você vai chamar e vai descobrir qual é a sílaba tônica. A que você demorar mais tempo falando, essa é a sílaba tônica. Então vamos lá. Iara! Tá vendo que o A, eu fiquei um tempão falando? O A é a minha sílaba tônica. Depois eu tenho aqui, ó, curupira. Vamos ver. Vou chamar o curupira para descobrir qual é a sílaba tônica. Curupira! Tá vendo que o pi, eu fiquei um tempão falando? Então, pi é a minha sílaba tônica. Vocês têm que pintar a sílaba tônica. É legal vocês testarem aí na casa de vocês. Olha pro lado, vê qualquer palavra e chama essa palavra. Você vai descobrir qual é a sílaba tônica de todas as palavras. Porque todas as palavras têm uma sílaba tônica, uma sílaba mais intensa, mais forte. E tem a parte fácil, que é qualquer palavra que tenha acento, aonde tiver o acento, ali é a sílaba tônica. Então vamos lá, vamos para esse quadradinho. Atenção, a sílaba pronunciada de modo mais forte é uma palavra que se chama sílaba tônica. A sílaba pronunciada de modo mais forte em uma palavra se chama sílaba tônica. Isso a gente já conversou. Número 7. Separe as palavras em sílabas e pinte a sílaba tônica. Esse daqui, tia Marcele vai deixar vocês tentarem sozinhos descobrir qual é a sílaba tônica. Então tem a palavra folclore, você vai separar e vai pintar só a sílaba tônica. Lendas, cantigas, festas e história. História já tem uma dica, tem acento agudo nessa palavra, tá bom? Então vocês vão separar e pintar só a sílaba tônica, a sílaba mais forte. Depois você tem aqui, ó, número 8. Leia as palavras a seguir. Boitatá, fantásticas. Duas palavras, as duas têm acento agudo. Existe a diferença. Tem o acento agudo, que vai ser o acento que vai abrir o som das vogais. E tem também o acento circunflexo, que é o chapeuzinho do vovô,
que vai fechar o som das vogais. Lembrando, quais são as vogais? A, E, I, O e U. Os acentos, eles só ficam nas vogais, não ficam nas consoantes. Tudo bem? Então, se o acento é agudo, aquele compridinho, significa que o som é aberto. Então, eu vou falar A, eu vou falar E, eu vou falar I, eu vou falar O e eu vou falar U. Se o acento for o circunflexo, chapeuzinho do vovô, o meu som vai ser fechado. Então, eu vou falar A, eu vou falar E, eu vou falar I, eu vou falar O e eu vou falar U. O som não é tão aberto, viu que tem uma diferença? Então, vamos lá. Essas duas palavras aqui, da número 8, lê as palavras a seguir. Boitatá e fantástico tem som agudo, então tem som aberto. Boitatá, fantástico, todos eles o som é para fora. Como se chama o sinal de acentuação que aparece nessas palavras? É o tio? É o acento agudo? É o acento circunflexo? Você vai marcar a resposta certa. Agora aqui na letra B. Na letra B aqui. Para que ele é usado? Converse com o professor e os colegas. Para que o acento agudo ele é usado? Foi para aquilo que a tia Marcele falou. Ele abre o som das vogais. Ele deixa o som das vogais para fora. É, A, U, O. Entendeu? Então, acento agudo abre o som das vogais. Aqui na número 9, você vai precisar pesquisar palavras que tenham acento agudo. No livro tem um monte, mas você também pode pesquisar na internet. Então, você vai colocar aqui, ó, várias palavras que tenham acento agudo, que é o acento que eu uso para abrir o som das minhas vogais. Tem aqui, ó, um quadrinho que vai ajudar. O acento agudo serve para indicar a sílaba tônica de uma palavra. E no caso das vogais A, E e O, indica o som aberto. Sofá, picolé, abóbora. Então, o acento agudo só ajuda. Ele vai mostrar para vocês qual é a sílaba tônica e vai abrir o som das vogais. Depois que vocês terminaram essa pesquisa, escreveram várias palavras que tenham acento agudo e vocês já fizeram essa parte, vocês vão, naquela folhinha que a tia Marcele mandou para casa, que mandou um monte de folhinhas, pegar uma folhinha de ditado, essa folhinha aqui. O que vai acontecer nessa folhinha? A tia Marcele vai falar 15 palavras que tenham acento agudo, só que eu não vou dar a resposta. Amanhã, na nossa aula online, a tia Marcele vai dar a resposta e vai corrigir as palavras que vocês escreveram aqui. Eu preciso que vocês tentem fazer sozinho essa atividade. Lembrando, todas essas palavras têm acento agudo. Todas as que eu falar terão acento agudo. Então, bastante atenção. Dá um pause no vídeo, ache essa folha e presta atenção porque eu vou começar o ditado. Tá legal? Então, vamos lá. A primeira palavra número 1, vai ser a palavra sofá. Sofá. Vocês vão escrever. Palavra número 2. Jacaré. Palavra jacaré. Presta atenção onde ficou o acento agudo, que é um acento aberto. Depois vai ser número 3, a palavra dominó. Então já foi número 1, sofá. Depois jacaré. Agora número 3, dominó. Vai dando pause. Eu vou falando, você pausa e escreve. Falo, você pausa e escreve. Tudo bem? Número 4, a palavra açaí. Açaí. Onde está o acento agudo? Número 5, a palavra céu. Céu. Depois, número 6, a palavra dúvida. Dúvida. Presta atenção. E dá para achar a sílaba tônica, porque toda sílaba que tiver o acento agudo, ali está a sílaba tônica. Número 7 é a palavra vício. Vício. Tudo bem? Depois, palavra número 8, a palavra simpático. Simpático. Palavra número 9, palavra sério. Sério. Depois, palavra 10,
Palavra saúde. 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 Bom? Palavra 11. Responsável. Responsável. Tudo bem? Depois, palavra 12. Início. Início. Palavra 13. Único. Único. Depois a palavra 14. Férias. Férias. E a última palavra, a palavra 15, é a palavra rápido. Rápido. Todas essas palavras têm acento agudo em algum lugar. Façam esse ditado em casa sozinhos, guardem essa folhinha e amanhã na nossa aula online, às 18 horas, às 6 horas, nós vamos corrigir essa folhinha todo mundo junto, tá bom? Um beijo para vocês e uma boa semana para todo mundo. Até amanhã!